Olá pessoal, tudo bem? Mais um Makir Podcast, mais um evento, mais algo que Deus preparou para a noite dessa segunda-feira. Deus tem abençoado muito a gente aí nesse tempo. Eu quero agradecer muito o pessoal que nos apoia, mas também todo mundo que tem mandado inúmeras mensagens dizendo que estão sendo edificados com cada história. Muito obrigado, gente. E o propósito é esse. O Makir quer alcançar cada vez mais vidas e dizer que o Senhor é o Senhor de todos os senhores. Jesus é aquele que cura, transforma e Ele veio para fazer isso mesmo na minha vida e na vida de vocês. Amém? Antes de tudo, gente, eu quero agradecer ao Prensadão do Urso, Carioca Cel, Edifique Predial, Granado Corretor de Imóveis, Sobral Restaurante e Petiscaria, Demarca Empreendimentos e uma novidade que daqui instantes vai ser anunciada aí, que está na rua 2970, número 780, esquina com a 4ª Avenida. Uma barbearia top aí, o Evandro, o Cláudio, que já logo já vão trazendo todo o anúncio, né, pra gente estar colocando aí para mostrar para vocês. Amém? Gente, desfrutem, vai ser um tempo precioso e eu tenho certeza que hoje a convidada vai impactar a vida de muitos. Makir Podcast. Pastora Andresa, de Lisboa, né, direto de Portugal. É um prazer gigante ter você aqui. Amém. Logo quando a pastora Ivonete veio falar comigo, dizendo, nossa, minha filha tá vindo, eu disse, meu Deus, então é ela mesmo, a gente precisa ter ela. Amém. E a gente sabe, né, que você, além de uma história abençoada, você é uma serva de Deus. Amém. E é isso que a gente precisa, assim, sabe? Ter cada vez mais testemunhos daquilo. Sabe que tem uma palavra que mudou muito a minha história, pastora? Isaías 43:10. Vós sois as minhas testemunhas para provar que eu sou o Senhor de todos os senhores. Amém. Quando Deus colocou isso no meu coração, eu entendi que tudo aquilo que eu tinha passado, que eu tinha feito, até então o inimigo dizia que eu era simplesmente servo dele. Depois lá eu entendi que existia um propósito. Existia um propósito de cura, um propósito de libertação, porque a gente nunca consegue sentar numa mesa com alguém sem ter antes passado pelo processo da cura. E geralmente, quando a gente senta com alguém, é com alguém que passou pela mesma coisa que a gente. Pastora, por favor, se apresente e fique à vontade com a gente aí. Amém. Prazer, uma honra estar aqui com vocês, com você. E Deus tem sido generoso comigo, me proporcionando essa oportunidade de manifestar o reino. Amém. Bom, me chamo Andresa, né? Amém. E somos pastores ali em Lisboa, da Hilltop Church. Hilltop Church. Sim, o pessoal pergunta, Hilltop é de top? Não, é de topo, fazendo a menção da igreja do topo dos montes. Olha, glória. Nós caminhamos em 3 bases, que é oração, adoração e palavra. Então, nós estamos ali com esse desafio. E eu onde vou, eu preciso honrar a vida do meu pastor, que é um moreno alto, bonito, elegante. Fica com você, pastor. Eu vou só concordar para não perder a bênção. E eu digo isso, as pessoas estranham, mas eu falo, fiquem tranquilas, porque na verdade ele é o meu esposo. É o pastor que pastoreia o meu coração. Glória também, pastoreia a minha casa. Que bênção. Enfim, estamos aqui no Brasil em mais um tour, onde o Senhor nos permitir. Como Obrigado. É que é o nome dele? Rafael. Pastorzão, Deus abençoe, viu? Vou ter o prazer de conhecer. Não pelo alto, moreno e aquela coisa toda, mas para ter realmente mesmo essa oportunidade de ter mesmo com você. Deus abençoe, viu? Amém. Mana, então, como é que foi esse processo de ir embora para Portugal? Nós, na verdade, estávamos na Holanda. Quando ouvimos o chamado do Senhor, passe e venha para Portugal. E esse chamado foi através da vida dos meus tios, né? Pastor Ivone e pastor Roberto, que estavam pastoreando uma igreja naquele país e nos convidaram a estar lá, porque eles viriam para o Brasil por 40 dias. E o propósito foi ficar naquele lugar, arrumarmos alguns documentos pessoais e ajudá-los. Sim. Mas a pandemia chegou, então ninguém mais entra, ninguém mais sai por 1 ano. E lá ficamos. Sim, ficamos. E foi um desafio, né? Mas nós levamos muito a sério, com paixão e devoção. E não foi romântico. As pessoas romantizam o processo. Não foi romântico estar em Portugal. Porque nós viemos de um país onde estávamos muito arraigados, acostumados, que era a Holanda.
E quando fomos para Portugal, era uma outra realidade, outra cultura, outro choque cultural. Mas, no final, deu tudo certo e a gente conseguiu estabelecer lá o que o Senhor preparou para nós. E, mana, me explica, toda essa situação da pandemia, assim, claro que você disse ali, né, que não foi nada romântico, né? O processo do não romantismo foi mais, basicamente, a dificuldade de fazer lá a igreja acontecer, o evangelismo, por causa que o povo é mais retraído. Como é que foi? Sim, não só isso que você citou, mas o fato também de agora estarmos como, por dizer, pastores de uma igreja, né? Havia outros pastores naquele local que talvez não receberam de bom grado duas pessoas mais jovens estarem ali, até mesmo porque pelo que carregamos, né? Entendi. E isso foi um desafio tremendo. E não só isso, mas a própria cultura portuguesa, por ser uma cultura mais enraizada, mais fechada, e é muito complicado sendo brasileiro. Há um alto índice de xenofobia naquele país. Existe algo muito mal resolvido ainda, e nós estamos ali orando para que Deus facilite, né? Porque quando olhamos para Portugal, nós aprendemos desde a escola que nós devemos odiar aquele país pelo processo como se deu a colonização. Né? E nós carregamos essa mágoa. E quando eu cheguei não foi diferente, porque eu aprendi assim. Sim. Mas uma vez, ouvindo uma ministração de um amigo, ele disse, nós precisamos pedir ao Senhor que cure Portugal, porque quer queira, quer não, ele é como se fosse uma espécie de pai do Brasil, e nós somos filho. Deus nunca vai tocar no filho sem antes tocar no pai. E o povo, como é que enxerga o brasileiro? O povo português? O povo português, eles acham bonito o nosso sotaque, é a primeira coisa, mas eles têm uma certa resistência. Quem tem resistência tem muita, quem não tem, ama, não existe meio termo. Mas existe sim muita xenofobia, muito problema com a mulher brasileira, porque houve, inclusive, se eu não me engano, em Braga, há muitos anos atrás, o manifesto das mães contra as brasileiras. Então, elas se reuniram na cidade, deram suas mãos e queriam empurrar todas as brasileiras para fora, alegando que as brasileiras vinham para Portugal para roubar os seus maridos. Olha. Sim, existe todo esse choque de achar que toda brasileira é libertina. Então, nós precisamos estar ali nos impondo. E eu falo, não é de todo um dia. São pontos, né? São situações pontuais, mas acontece. Mas então a espiritualidade deve ser bem pesada, né? Muito. Céu muito, de bronze, quase. Muito. A idolatria rege Portugal. E eu me refiro aos mais velhos. Os mais novos são tomados por ceticismo, né? A palavra Jesus é uma palavra de gozação no meio dos jovens. Olha. Eu estou falando dos nativos. Mas existe algo muito interessante. Uma vez eu ouvi tal frase que marcou meu coração, que me disseram assim, Andresa, a Europa, de forma geral, e alguns países mais pontualmente, levaram Jesus às Américas. Mas eles se esqueceram, os europeus. Então, Jesus está levando os latinos-americanos de volta para lembrá-los de quem ele é. Olha. E nós estamos lá em uma missão. Mas isso, pastora, é uma coisa que tu percebe, assim, por já ter andado ali um pouco da Europa ali. É uma coisa já concretada, assim, na Europa, esse espiritual, essa dificuldade do evangelizar, de eles verem Cristo como centro? Ou ou são poucos, assim, que tem uma ideia já mais um pouco antiga? Não. A Europa é de forma geral. Né? Eu já estive ali morando na mais Holanda. o europeu que abre a porta ou aquele que sai daqui para abrir a porta lá? Ok, não. É o que sai daqui, estabilizado naquele país, que consegue abrir uma porta. O europeu, o nativo. Claro que existem muitos irmãos lá, nativos, que estão queimando por Jesus. Eu não falo de uma totalidade. Porém, são os que saem daqui. Brasileiro é uma pequena brasa. Então, o brasileiro, onde ele chega, ele é uma porta de entrada para que o evangelho penetre, né? Então, nós temos muitos brasileiros queimando, mas tem uma pastora que eu respeito muito, que ela carrega, chamada pastora Suzy Cunha, e a pastora Suzy tem nos levado ao entendimento de alcançarmos os nativos. Não é mais sobre estarmos numa plataforma só de brasileiros, mas é expandir o reino a todas as raças, línguas e nações. E é respeitar a terra onde os nossos pés pisam. Então, se eu estou em Portugal, Amém. Logo, eu oro pelos portugueses também. Claro. E é tão engraçado que nós percebemos algo.
e eu falo muito sobre legado também, porque nós não conseguimos ter esse acesso com português, mas as nossas filhas têm, porque elas estudam na escola de portugueses. Então, com essa voz juvenil, elas estão trazendo as portuguesinhas, adolescentes como elas, para dentro das nossas casas. E é necessário que nós estejamos com os nossos corações abertos para fazer de nossos lares pequenos hospitais disfarçados de casa. Então, as portuguesas estão vindo. Existem várias amiguinhas que estão participando dos cultos jovens. Não, e acaba sendo uma estratégia de Deus, né? Claro. Então, elas levam essa informação para os pais. E agora a estratégia é, eu como mãe, quero conhecer a sua mãe. Posso? Então, essa é uma estratégia para que eu possa entrar na casa. Existe todo um projeto arquitetado. Por isso que eu digo, nós precisamos estar com os nossos corações queimando e não perder a oportunidade. Nossa, que legal. Nossa. Mana, depois desse momento cultural... depois desse... Porque, assim, era basicamente uma curiosidade minha, assim, sabe? Porque eu tenho muitos amigos, né, que estão lá e estão fazendo a obra. E não só em Portugal, mas em vários lugares, né? Inclusive do Mevan ali, que eu tenho bastante amizade ali. E aí a gente não consegue ter o tempo de mesa, assim, para fazer as perguntas, né? E ver como que é a situação, e por isso que eu já aproveitei. Mas assim, pastora, a gente sabe que a pastora tem uma história, né? Que onde passa, né? Todo mundo pede para que você conte, porque é um testemunho vivo, né? Quando Deus ele edifica, ele transforma, é basicamente isso, né? A gente vira uma carta viva, né? Então, eu queria que você contasse, eu queria que você sinalizasse, assim, principalmente as raízes de tudo, né? As vertentes de tudo, né? De como foi a vida aí até você chegar hoje, porque eu creio que existem inúmeras cicatrizes para você falar, né? Porque nunca ninguém chega a um momento, a um estágio, sem antes olhar um pouquinho para trás e não ver que tem um monte de marcas, né? Os processos deixam isso. Sim. Esses dias eu estava lendo uma palavra e falava muito sobre processos, né? E estou olhando cada um que... Nossa, o Paulo virou Paulo, mas ele passou muita coisa que muito provavelmente a gente jamais conseguiria passar com tamanho amor, né? Antes a gente estava falando, você estava dizendo assim... Nossa, caramba, é muito mais sobre carregar uma Bíblia. Sim. Sim. Cara, é morrer, mano. Sim, é sobre isso. É simplesmente não ter nada que tire da mente que é tudo por ele, é para ele, né? E eu, depois de Cristo, eu sou fãzaço de Paulo, assim. No bom sentido, né? Sim, sim. Mas eu cada vez que eu leio ali Jesus, né? E depois eu vou para Paulo, eu vejo que ele entendeu coisas, cara, que pessoas que estavam do lado dele demoraram muito tempo para entender. Sim. Então, por isso que eu uso sempre Paulo, né? Quais as marcas da pastora? Uau! É tão incrível que... Nós vamos nos reunir, o povo de Deus irá se reunir não para falar das suas coroas, mas das suas cicatrizes. Verdade. Cada uma delas conta uma história na batalha, né? E é incrível, é muito sobre isso. Bom, eu costumo dizer, vamos lá, tudo começou Faroe, há muito tempo atrás, em 1986, data essa que eu nasci. 31 de dezembro desse ano. Sou de 83, pastora. Sério? Sou de 83. Eu nasci ali no último ano, produção. Eu falei, meu Deus, até a data de aniversário foi, por dizer, especial. Eu falo esquisito e eu tenho o costume também de dizer, não chame de esquisito aquilo que Deus chama de propósito. Bom, a minha mãe, ela nasceu num berço cristão de uma igreja muito tradicional, pentecostal. E eu nasci também nesse contexto, mas a minha avó falece quando a minha mãe tem 17 anos. E por que eu começo falando da minha mãe? Porque o senhor citou Paulo, mas para Paulo ser Paulo havia um Barnabé. Paulo era o legado de alguém. E Sim. hoje, aqui diante de você, eu digo, eu sou o legado de alguém. O legado de uma grande mulher de Deus. Diga-se de passagem, uma grande mulher. Sim. A minha história é impossível acontecer, o fruto da minha história, sem que eu olhe para trás e veja que alguém me impulsionou como flecha.
E a minha mãe, então, aos 17 anos, sem a mãe, ela se enamora com o que eu digo de playboy da rua, que era o meu pai. Aquele playboyzinho, e eles têm ali um caso, e o fruto desse caso sou eu, no ventre da minha mãe engravida. E era um tabu dizer que estava grávida antes do casamento, a flor da idade, Sim. Tendo em consideração que meu avô era um presbítero dessa igreja. Havia um nome a zelar. Nossa. E a minha mãe resolve ir por vias mais fáceis, dar o jeitinho brasileiro. E o jeitinho brasileiro era o aborto. Nossa. Então a minha mãe toma garrafada, raízes, e sem sucesso ela vai para uma curandeira. E a curandeira, ela fala para minha mãe, olha, de 3 injeções você vai tomar a primeira e vai ser tiro e queda. Tu vai abortar. A minha mãe toma a primeira injeção e ela desfalece. Mas sem êxito eu permaneço no ventre dela. Olha. Porque os meus dias foram escritos no livro do Senhor, quando nenhum deles ainda havia existido. Amém. Isso está escrito no Salmo 139. Amém. Bom, eu venho a nascer nesse contexto. Os meus pais se casam. E quando os meus pais se casam, o lar foi extremamente disfuncional, porque nunca foi por amor, foi por um propósito. E o propósito não era glorificar o Senhor. Sim. Era sobre cobrir a honra do avô dessa igreja. E eu fui filha única até os 7. Era uma criança extremamente doente, birrenta, mas era uma criança diferenciada. Porque não precisava de muita coisa para me levar para um ambiente de oração e adoração. Desde criança, e houve um episódio que aos 7 anos de idade eu sumi. A minha mãe fica desesperada. E quando ela procura dentro do quarto, ela resolve abrir. Lá estava eu de joelho, orando e chorando. Olha. E eu pedi por uma irmã. Eu era filha única. Bom, eu falo que Deus me deu a pretinha do poder, que é a minha irmã. Hoje, a Amanda, grande mulher de Deus, justamente ali com meu cunhado, pastor Claudinho, em Curitiba. E fomos crescendo. Essa disfuncionalidade no lar era latente, né? Então, não era mais sobre o que éramos na igreja. Eu comecei a entender o que éramos de fato no lar, dentro do lar, quando os olhos dos pastores não nos viam. Mas o teu pai e a tua mãe iam para a igreja normal? Sim, na disfuncional. A minha mãe, crente, genuinamente. O meu pai sendo carregado. E isso não é uma coisa do passado, porque o que existe de esposas carregando seus maridos na fé. Seus maridos indo ao Senhor, porque veem nas suas esposas. E eu falo, irmãos, toda a minha história se deu por causa de um sacerdote frouxo dentro do meu lar. Todo lar, toda a igreja terá uma cadeira de autoridade e ela nunca estará vazia. Alguém estará sentado lá. E se o sacerdote do lar não estiver lá, ou Satanás ou a sua esposa estará. Nossa. Isso é muito forte. A minha mãe estava nesse lugar, carregando o meu pai. E quando o meu pai achava por bem, meu pai se desviava. Então, era uma desgraça, sem graça nenhuma. Meu pai se afundava na prostituição e na bebedeira. Mas ele oscilava. Caminhamos e eu cheguei aos 15 anos de idade. Aos 15 anos de idade, eu sou a primeira neta, sobrinha e filha, então eu recebi uma proposta. A minha tia falou, Andresa, vou te levar para a Holanda, tu vai estudar. E o plano seguiu, fui para a Holanda, estudei, aprendi o idioma holandês, pronta para um futuro lindo. Voar. Nada poderia dar errado. Só que não. Aos 17 eu volto, 2 anos na Europa eu volto, para terminar e concluir o ensino médio e voltar de novo. Nesse interim, a minha mãe resolve, e nós já temos agora o André, meu terceiro irmão, segundo irmão, e vai para a Holanda ficar o visto dos 3 meses de turista e aproveitar e ganhar um dinheirinho, comprar uma casa. Nesse interim, o meu pai se enamora com ninguém mais, ninguém menos do que a minha melhor amiga. Ou seja, eu com 17, ela com 16. Essa menina entra na minha vida, ela Sim, ela tinha problema com... Playboy. O Playboy. Misericórdia. O Playboy tava fazendo playboyzice. Nossa, sério, sim, mano? Sim. Essa menina entrou no contexto da minha vida porque, eu digo, eu nunca tive problema com gente de verdade. E como ela tinha problema com lesbianismo, as pessoas me diziam, cuidado, vão te confundir também. E eu dizia, não, eu tenho um antídoto para o que ela precisa. E é Jesus. Bom, depois de toda essa situação, o meu pai, ele falou, olha, eu vou separar de sua mãe. E eu achei um alívio. E eu penso hoje, qual é o peso disso, de uma adolescente ver na separação dos pais um alívio. Nossa, mas então a disfunção era gigante dentro de casa. Muito. E eu atribuo
a disfunção por causa do... Volto a dizer, o sacerdote frouxo. Aham. Nós, mulheres, e eu trago essa palavra, até o Rafa é o meu pastor, meu marido, mas tem alguém que cuida do nosso coração, que é o AP Rafael, ali da Casa do Leão, em Lisboa, que ele é filho do coração do pastor Luiz Hermínio. E o AP tem falado muito comigo assim, Andresa, vai aos altares, aonde Deus te permitir. E deu a seguinte mensagem: diga às mulheres, saiam do lugar de governo e voltem para sua mesa. Olha só. E eu tenho carregado isso comigo. Mas o sacerdote, ele precisa estar posicionado. Tem tudo a ver com o pai, a minha história. Tu sabe que, tu falando agora sobre isso, eu me lembrei de algo, quando eu cuidava da comunidade, e aí eu sempre perguntava, porque assim, ó, a grande quantidade que tinha dos meninos que estavam lá, conheciam o evangelho como ninguém. E eram de berços evangélicos, eram de berço cristão. E a gente, né, conversando, né, e eu tinha uma curiosidade e perguntava para eles, cara, o que levou, né, porque assim, ó, tu sabe de Bíblia como ninguém, tu conhece palavra, tu conhece princípio. O que resolveu chutar o balde, viver o que tu viveu e chegar onde tu chegou agora? Sim. Desculpa. E foi unânime, assim, a maioria sempre falavam assim. Algo até para sinalizar muito as famílias dentro de casa, né? Que viu uma versão dentro de casa. Sim. E uma versão dentro da igreja. Sabe? Que foram crescendo e aí um momento que eles deram um tino daquilo que eles estavam vivendo, eles viram que era muito mais hipocrisia, entendeu? E muitas das vezes queriam ficar mais dentro da igreja do que voltar para casa. Porque dentro de casa o pai xingava a mãe, tinha toda aquela disfunção, né, que você falou. Então a gente já vê de cara assim que a maioria dos problemas, principalmente, é a paternidade. Sim. Principalmente quando atinge essas áreas, né, de drogadição, enfim. É só algo que me lembrei, assim, que faz sentido daquilo que tu tá falando. E não é menos importante a sua fala, porque faz todo sentido. A base ali, a mãe jamais poderá fazer a função do pai e vice-versa. Sim. Né? Por isso que nós acreditamos num casal heterossexual, porque nós entendemos o papel da mulher e do homem nessa relação. E na relação com os filhos, né? E aí muita gente me pergunta, mas e quando o marido falece? Existe uma justificativa, então Deus começa a ser o pai, assim como está escrito em Jeremias, e eu, Senhor, serei o teu marido. Deus toma esse lugar. Mas mais do que não ter, é ter e ser disfuncional. Então, quando você vê a imagem do pai presente em casa, mas ausente naquilo que ele deve fazer, antes não tivesse. É uma verdade brutal, mas é uma verdade. Verdade. O meu pai, ele sempre teve essa tendência para mulher, o que a gente chama de mulherengo, e aquilo feria o meu coração. Imoralidade, né? Trazia isso para dentro de casa, né? Porque muitos pais dizem assim, mas eu sou um ótimo pai, eu sou um péssimo marido. As esposas também dizem, não, como pai ele é excelente, mas como marido... Não tem como desvincular uma coisa da outra. Se tu é um péssimo marido, logo você também será um péssimo pai. Como? Explico. Como filha, você acaba vendo o que o seu pai faz com a tua mãe e tu sofre ali por tabela. O sofrimento é geral. O meu pai, então, ele, nessas indas e vindas dele, essa menina eu levo para dentro da minha casa, aos 17 anos. A minha mãe trançava os cabelos dela. Ela já deitou no colo da minha mãe. Nossa. Então, ela era minha amiga. E nesse tempo que minha mãe estava fora, aí meu pai disse para mim, olha, eu vou me separar. E ele me conta o bônus da separação. E ele me diz, olha, eu estou tendo caso com alguém. E para mim pouco importava, salvo o fato de ser com a minha melhor amiga. Meu pai, então, se enamora, tem um relacionamento com essa menina. Eu lembro de situações que me marcaram logo depois que eu descobri que eu estudava na mesma escola. Então, os pais tinham que buscar o boletim escolar. E a minha mãe não estava. E eu via meu pai indo para a escola. Eu pensei, uau, ele vai buscar o meu boletim. Não, ele estava indo buscar o dela. Nossa. E eu tinha que dar o meu jeito. Na cabeça do meu pai, eu não precisava. Quando a Bíblia diz que um abismo puxa o outro, é que foi desconstruído na mente do meu pai todo o senso de justiça e foi introduzido um senso de ridículo. Ridículo. É patético. Hoje, né, pensando friamente,
Não precisa nem ter muito acesso ao Senhor, precisava ser apenas homem. Não precisava nem ser homem de Deus, precisava ser só homem. Verdade. Mas, e certa feita, agora a Amanda fala comigo assim, mana, eu tô com muita fome. Eu não cozinhava. Tô com muita fome. Então eu falo com meu pai, pai, a Amanda tá com fome, ela quer um biscoito Maria. E eu, como mãe, hoje, como mulher, eu penso, gente, ela não me pediu um Danone, ela não me pediu um biscoito recheado, ela me pediu um biscoito Maria. Ela tava com fome. E o meu pai falou comigo, vai lá para a porta do mercado, que o pai já tá indo. Eu estava na porta do mercado, de bracinhos cruzados, e eu só acreditei que meu pai não viria quando o mercado fechou. Eu fiquei a tarde inteira esperando o meu pai chegar. Meu pai não veio. E hoje eu tento acessar na minha memória por que eu fiquei lá. Por que eu não fui embora nos primeiros 10, 15 minutos? E eu entendo que tudo era sobre acreditar na palavra do Pai. Você, pai que me ouve, em nome de Jesus, há um filho Amém. aguardando a veracidade das suas palavras. E quando esse homem não faz jus, é aquele velho ditado mineiro, é o fio do bigode. O homem não precisa ter nada, mas ele precisa ter palavra. Começou a ser desconstruída. E logo, então, o que era aqui, terreno, eu comecei a atribuir a Deus. Porque Deus é Pai. Eu não conseguia fazer uma diferenciação na angústia da minha alma. E teve justificativo, pastora? Sim, a justificativa foi a pior. Ele estava com a menina e ele se perdeu no horário. Desculpa, foi mal. Nossa. Sim. Tava perdidaço mesmo. Perdido. E um abismo, puxa, outro, porque agora não era mais só um pai divorciando, disfuncional e bebendo. Porque isso tudo acontecia quando ele se desviava. Agora era um pai mexendo com drogas. Nossa. Porque as coisas vão aumentando. E nesse todo sistema, a minha mãe volta. Quando a minha mãe volta da Holanda a Amsterdã, eu lembro que agora o nosso pai não estava mais em casa. Nós éramos a típica família mineira, onde o cara saía para trabalhar e a mulher ficava em casa com os filhos. Interioranos. E agora o meu pai vai embora. Então, logo, a condição financeira também foi embora com ele. E quando a condição financeira vai embora com ele, não tínhamos o que comer. Então, a minha mãe faz o que a maioria das mulheres guerreiras fazem. Ela arregaça a manga... E vai pra cima. Então, ela adquire um carrinho de cachorro-quente, com as reservas que ela voltou da Europa. Casa, esquece. E vamos agora sobreviver. Não é mais sobreviver no conforto, é sobreviver. Então, antes de ir para a escola, eu lembro que eu empurrava um carrinho de mão com... os produtos para chegar numa esquina X para que minha mãe pudesse vender. E aquilo me causa muita vergonha, porque enquanto eu carrego um carrinho de cachorro-quente, os meus amigos estavam subindo para ir para a escola, todos arrumadinhos, alinhadinhos, mas eu não podia ter esse direito. E quando a minha mãe começa a vender o cachorro-quente, às vezes comíamos do produto, comíamos a salsicha, porque não tinha o que comer. E nessa mesma avenida passa o meu pai com uma Tornado. E na garupa está essa menina com seus cabelos esvoaçantes. E nós ali. E a grande pergunta dessa época foi: Senhor, aonde o Senhor está? Nossa. Por quê? Aonde estão as tuas benevolências, das quais a vida inteira eu ouvi? E aquilo era uma pergunta que ficava latejando no meu coração. E eu digo que se eu pudesse conversar com aquela Andresa de 17 anos... eu diria para ela, eu abraçaria ela e diria para ela, fica firme, é porque você não sabe. Mas a sua história será marcada por dores, porque Deus está te treinando para um propósito muito maior. Ele te escolheu. Bem. Então, lembra que eu falei sobre cadeira de autoridades e governo? Quando meu pai, de fato, agora ele não está, ele abandona, alguém aparece para ocupar esse lugar. E esse rapaz chegou-se um rapaz para orar pelo meu pai. Trago por um missionário, amigo nosso, com toda boa intenção, mas esse rapaz não tinha tanta boa intenção assim. Esse rapaz era 10 anos mais velho que eu, missionário. É jogador de futebol, então a fala dele era convincente, ele tocava bem, falava bem. Perfil de um psicopata, sociopata. Ele era o número do meu problema, ele cabia certinho na minha falta. Então, aquele rapaz começa a se aproximar e até os meus pais, pai, mãe, tios, na época, acham uma boa ideia eu namorar com ele, né? E quando eu começo a me relacionar com ele,
A minha tia tem um sonho e fala assim, Andresa, eu sonhei que essa pessoa, ele usava barba. E essa pessoa, ele estava com barba. E quando eu olhava de novo, ele estava sem. Está para se revelar alguém que a gente não conhece. A máscara. A máscara. Mas já era tarde. Eu já estava muito apaixonada, envolvida. E esse rapaz traz o discurso assim. Eu tenho uma doença, mas Deus cura. E eu falei, uau. Ele falou, eu tenho HIV. Mas, para mim, dos males era o menor. Porque eu sabia que o meu maior problema não era sobre a patologia dele, porque ele era ótimo. Uhum. Era sobre toda a dor que o meu pai havia causado em mim. Então, aquilo combinou com Jeová Rafa, o Deus que cura. Aquele homem era tão envolvido na obra que eu tinha ele como mártir. É incrível. E então, o meu pai, ele num episódio, um surto de droga, eu tomando banho, o meu pai invade o banheiro. E o meu pai me diz a seguinte frase, ninguém vai me separar dela. Meu pai, na sua loucura, na sua fissura, ele acha que eu estou fazendo um plano, arquitetando um plano para separá-lo da, então, namorada. E era uma falácia. Era uma imaginação dele. E aquele dia, pontualmente, eu decidi no meu coração afrontar o meu pai. E a forma que eu tinha para afrontar o meu pai era tocando na sua moralidade. Ou seja, o falso moralista, ele sempre vai colocar padrões de moralidade inatingíveis que ele não consegue alcançar. Mas ele impõe aos outros. Sim. Então, eu queria atingir a moralidade do meu pai e vingar, ainda que intrinsecamente, ou seja, mesmo que as pessoas não soubessem, mas eu queria me sentir vingada. Porque eu fui tomada por um sentimento de revolta, mágoa. E como eu achei que Deus estava muito atrasado, eu quis dar o meu jeito. Eis aí o grande problema. Quando nós queremos dar o jeitinho. O meu esposo tem uma ministração que ele é muito pontual na minha vida, porque o título da ministração é Se esforce para descansar. Parece um paradigma. Se esforce, sim, porque nós depositamos ao Senhor os nossos problemas. E quando achamos que Deus não está fazendo, corremos lá. Claro que isso é impossível, mas corremos lá, tiramos da mão do Senhor e falamos, não, do meu jeito é mais eficaz, é mais rápido. E dessa forma, muitos crentes estão se destruindo. Então, eu dei meu jeitinho. E o meu jeitinho foi fazer uma proposta nada moral. Eu falei com ele, olha, eu preciso perder a minha virgindade hoje. Eu recebo aquele rapaz seminua e imediatamente ele aceita a proposta. O varão que tinha entrado na tua casa lá, Sim, o Dom Juan. O Dom Juan. Eu estava agora, eu era namorada do Dom Juan. Entendi. Mas ele tinha uma carga de história. Ele tinha 10 anos, mais do que eu. Sim. Ele tinha 27. E ele aceita. E quando ele aceita a proposta, acontece o ato. E percebe que, tipo, a imoralidade, através do teu pai, já tinha tomado conta de tudo. Inclusive dos teus princípios também. Legado? Aquilo que eu vivo... Escorreu o veneno. Aquilo que eu vivo, os meus filhos estão observando muito mais do que eu faço do que eu falo. Uau. Então, eu recebi um legado de bom grado porque eu achava que era sobre isso. E... quando eu tenho relação sexual com esse rapaz, de uma forma totalmente estúpida, dolorosa, eu não só perco a minha virgindade, todo o meu sonho de casar virgem, de branco e ter só um homem, eu também contraio HIV imediatamente. Olha. Aos 18 anos de idade. Virgem do pé à cabeça. Tendo um futuro lindo pela frente e amando o Senhor. Nós achamos que porque amamos o Senhor, nada de mal pode nos acontecer. Mas se nós quebramos um princípio também irá nos quebrar. Com certeza. E nós precisamos estar nesse lugar de dependência. Então, eu fico calada, porque eu vejo o sofrimento da minha mãe dada ao divórcio. Toda aquela disfunção. E eu não posso agora dizer que eu estava doente. Pegamos todas as nossas coisas e resolvemos mudar para a cidade. E eu me refiro à minha mãe, meus irmãos, ao então namorado, e vamos para a cidade natal dele, Cuiabá, Mato Grosso. E nos estabilizamos naquela cidade. E ali começou o que eu chamo de um grande processo de dor. Foi o treinamento do BOPE, porque quando eu cheguei naquela cidade, as pessoas dizem assim, a situação, ela revela, ela faz o bandido. Não, ela revela o bandido. Ela só denuncia quem aquela pessoa de fato é. Aham. Então, aqui as agressões começaram a ficarem intensas. Já havia, mas eu dava aquela desculpa. Mas ele fez isso. E eu justificava o meu agressor.
Mas chegou um ponto que não havia justificativa. Então, eu comecei a apanhar muito. Bater. Bater, chutar, enfim, agressões físicas. As verbais eram diárias. Mas eram coisas que, tipo, por nada ou era em cima de qualquer discussãozinha aí? Na verdade, ele era né, eu digo era, não sei hoje, mas ele era um homem muito oposto ao não. Ele era muito gentil, muito querido, mas ele se revelava quando uma negativa chegava a ele, ou seja, um não. E como eu era uma menina revoltada por tudo que estava me acontecendo, eu era uma adolescente. Imagina. Então, eu tinha os meus rompantes e ele, então, me agredia para me silenciar, para impor em mim as suas vontades. Então, sim, era por qualquer coisa. Nossa. Só que, assim, o contrário era verdadeiro. Um dia ele me batia, no outro dia ele me levava no salão para fazer o cabelo, me agradava. Uma característica muito bizarra, mas muito pontual de quem é um sociopata é que... Eu ia dizer agora. Sim. Eu posso agredir. O Dom Juan era um sociopata. Sim, ele é um nato. Sociopata. Eu posso agredir, ninguém mais, porque é uma propriedade minha. Então, o prazer dele era ter domínio sobre mim. Então, quando eu chego naquele lugar... E era uma forma de amenizar. Não, vou mandar fazer cabelo, aquela coisa toda pra... Sim. Nossa. Havia um resquício. Existe a diferença psicopata e sociopata. O psicopata, ele não gera nenhum sentimento. O sociopata, ele ainda tem algum resquício por alguém. Então, por isso que eu digo que ele é um sociopata. Porque havia ali algum sentimento. Enfim. Depois disso, nós nos casamos e eu comecei a ficar muito doente. Porque eu comecei a negar o tratamento. E eu comecei a emagrecer, fiquei com 49 quilos. Doente, eu não tinha parte do cabelo. Eu estava entrando em putrefação viva. Eu fedia, minha cabeça fedia. E quem me conhece sabe que eu não sou nada vaidosa, mas eu amo um banhozinho. Mas eu fedia, isso para mim era horroroso. E eu lembro que uma vez chegamos em Cuiabá, Dr. Roberto Casão, mas tudo o nome da cura, achando que Deus ia curar, que Deus já tinha... Sim. Mas isso era algo que ele que falava muito? Sim, e também não é só sobre Deus vai curar, mas para com isso. Eles têm uma palavra que eles falam, moage. Isso é bobagem. Isso aí... E ele diminuía a minha dor. Entendi. Né? Ele desqualificava o que eu estava sentindo. Então, um dia eu cheguei no meu primeiro infectologista, Dr. Roberto Casão, um grande homem. E o Dr. Roberto Casão, ele fala comigo, por favor, comece a aceitar o tratamento. Você está como um passarinho. E eu só chorava, e ele falou assim, quis me desdenhar. E o Roberto Casão falou assim, bateu na mesa e falou, você pode entender de Bíblia, porque ele arrotava que era missionário. Mas eu entendo de medicina. Essa moça está com F12 de depressão. Essa moça vai morrer em 1 mês se ela não começar a tomar a medicação. E eu só chorava. Nossa. Agora eu caso, de fato, de verdade, na igreja. Isso com que idade, pastora? Agora já estou com 19 anos. A minha mãe fica 6 meses em Cuiabá, não aguenta o calor, pressão arterial alta e tal. A minha mãe volta para Minas Gerais para cuidar dos meus irmãos e desbravar a sua vida. Eu fico em Cuiabá, casada. Sozinha? Sozinha. Aí o Senhor olhou para mim e falou, agora sou eu e você. E era suficiente. Tanto é que eu tô aqui hoje. Amém. E agora ele resolve fazer seminário de teologia numa instituição seríssima que eu respeito muito. Então ele começa a fazer seminário na Igreja Presbiteriana do Brasil, uma instituição que tem todo o meu respeito. E dos 3 anos ele faz 2, terminando na Batista, mas enfim, ele se forma agora um pastor de igreja. Agora ele é pastor e eu sou a esposa do pastor. Ele começa a desconstruir a minha mente sobre os meus pais. Seu pai, sua mãe não te ama, sua tia, por que eles não vêm aqui te ver? A fala dele fazia sentido para mim. Então eu começo a acreditar que eu não era amada pelos meus familiares. E a atenção ficava toda com ele. Toda. Ele cercou o meu mundo e ele se colocou no centro. Eu pensava assim, como é que o mundo vive sem ele? Que sorte a minha de tê-lo. Era incrível. Olha. Eu preciso agora ter um filho. Porque, bom, se eu não tenho a minha família, eu preciso fazer uma família. Então, eu começo a querer engravidar. Agora, eu tenho uma doutora Marina. E a doutora Marina viabiliza a maternidade. Porque, para quem não sabe, HIV e AIDS são coisas diferentes. Sim. O HIV é um vírus, como o da gripe. A AIDS é a doença manifestada.
E agora, porque eu quero ter um filho, eu faço adesão ao medicamento e consigo engravidar. As pessoas perguntam, a Kézia tem AIDS? Não, eu tenho 3 filhas, nenhuma tem AIDS. Glória Nem a Deus. o meu... Sim, Deus é muito bom. E nem o Rafa. Só que eu ganho cesárea. Kézia nasceu, ótimo. Eu não sou respeitada no meu pós-parto. Então, eu engravido novamente de Keren. A Kézia tinha 2 meses e eu já estava grávida novamente. E eu costumo dizer, você, mulher, que tem relação sexual... Não respeitada no tempo ali Da quarentena. Da quarentena. Nossa. Então, alguém, né? O meu marido tem relação sexual comigo e eu engravido de novo. No período ali... Mas com cesárea? Com cesárea. Não existe respeito para quem não tem propósito. Então, eu engravido. Então, a minha filha tem 2 meses e eu já estou grávida. Já estou grávida. Tanto é que, quando a Kézia faz 11 meses, a Keren nasce. Quando a Kézia faz 1 ano, a Keren já está na festa de 1 aninho da irmã. Nossa. Foi algo... Eu caio numa depressão pós-parto terrível, porque rejeito, claro, uma próxima gestação. E não só isso. Quando eu descubro que é menina, eu tenho um ranço, porque eu queria um menino. E por muito tempo eu não entendi, e hoje entendo, que o fato de eu querer um menino é porque eu queria uma representatividade de segurança. Se eu não conseguisse com o pai e com o marido, quem sabe um filho vai me proporcionar. Vai ser um homem que vai lutar pela minha honra. E veio uma menina. Bom, as pessoas também falam assim, mas a sua filha tem acesso a essas informações? Claro que tem. Eu não crio gatinhas, eu crio leoas. Amém. Eu já me consertei com Keren, eu expliquei para ela, eu falei, filha, pega toda essa informação, vá às nações e diga que há um Deus que age apesar dos nossos planos. Amém. Você não é uma rejeitada, você é alguém que na eternidade o Senhor viu. Você nasceu com um propósito, apesar da mamãe. E hoje ela é uma menina que carrega isso com uma certeza. Eu falo que de todas as unções que a Keren pode ter, existe uma especial. A unção da purpurina, porque vai gostar de brilhar e se amar. Amém. Daquele jeito. A unção da purpurina. A irmã se ama. Só Deus para curar um coração daquela forma. Depois eu resolvo então entrar na faculdade. 2 filhas. Agora eu preciso trabalhar. Vivendo no ministério, e eu entro na faculdade de fisioterapia. Não consigo fazer medicina, faço físio. 5 anos estudando. No final do 5º ano, eu não aguento mais viver aquela vida sem propósito, porque eu descubro que eu estou inserida num site de troca de casal. Ele havia me inscrito num site de troca de casal, swing, sem o meu consentimento, claro. Fotos minhas vazadas com outro rapaz, para que eu pudesse viver a intensidade do sexo. Não, era um abismo puxando o outro. Mas isso tudo colocado por ele? Tudo colocado por ele. Nossa. Outra coisa muito bizarra, fotos de todos os jeitos, até fotos permitidas por mim, porque, enfim... Particularidade de vocês? Sim, e eu achava que eu estava... E várias vezes alguns homens, rapazes da igreja vinham na nossa casa. Vamos ver uma coisa no computador? Ai, abri essa pasta sem querer. E essa pasta era fotos minhas. O prazer de ver outro rapaz, outro homem me cobiçando. Vendo. Então, a promiscuidade, a depravação sexual era terrível. Quantas e quantas noites acordei, muitas noites, assistindo ele a assistir filme adulto. A pornografia, a depravação... E as pessoas falam, tá, mas você nunca cedeu? Aí que tá a grande questão. Nunca cedi, não porque há bondade em mim, mas porque havia uma semente de legado. Então, a minha mãe planta uma semente do evangelho em mim. E quando o Senhor achou por bem, aquela semente virou árvore frondosa. Cresceu em mim e eu comecei a amar Jesus no meio da minha dor. Não combinava, mas Deus é desses, porque Ele não é gente. Amém. Quando eu olho para Jeremias, capítulo 20, Jeremias, ele é brutalmente honesto com Deus, falando, o Senhor me enganou. Jeremias tem a capacidade de dizer isso. O Senhor me enganou. Não consigo resistir, porque se eu abro a boca... Mas Jeremias continua dizendo assim, mas se eu tento calar, existe um fogo que arde no meu peito. E era a mesma coisa. E se eu quisesse silenciar essa voz, havia um fogo ardendo em mim de paixão pelo Senhor. E aquela canção, existe um fogo cerrado em meu peito. Por muito tempo foi tema da minha vida. Bom, quando cheguei ao ápice, ali no final da faculdade, eu lembro que ele me bateu um dia. E ele falou, o seu Deus,
ele me impede de te matar, mas ele não me impede de te bater. E me deu um tapa no rosto. Aquele dia, eu dei um stop, eu falei, é verdade. E eu falo nas ministrações, a voz do problema fez tanto sentido a ponto de silenciar a voz do grande eu sou. O que você vê fez tanto sentido, mais do que a fé que você carrega. Pois bem, nesse dia fez. Então eu falo que eu fiz assim, Deus, corta aqui, não somos mais amigas, hein? E eu resolvi me desviar. Eu tomei uma decisão de desviar e eu fui para esse lugar intencionalmente. Com intenção, eu comecei a... Eu sabia que eu precisava fazer 3 coisas. Usar a roupa indecente, falar palavrão e eu precisava também ouvir sertanejo universitário. Eu fiz um checklist de desviado. Eu falei, check. Mas não adiantava, eu abria a boca, saía mé, porque eu era ovelha. Mas eu falei, eu vou me esforçar pra tá. E a gente aprende rápido. Ah, com certeza. Porque aí eu comecei a beber vinho, 2 litros por dia. Rapidinho. E eu estava com um amigo desviado e eu falo, gente, você já reparou que você só atrai pessoas que carregam o que você gera? Se eu era desviado, eu estava com um amigo desviado. Fofoqueiro atrai fofoqueiro. Crente atrai crente. Então eu estava com um desviado, assim como eu. Ouvindo um sertanejo universitário, comendo uma carninha, tomando um vinhozinho, tudo certo. Até que a próxima música que passa do YouTube era Em ti confiarei, ainda que a luz do sol já era. Viesse apagar o crente. Com um copo de vinho na mão, eu coloco o dedo pra cima e falo, não! Por que o senhor tá me perseguindo? Para! E eu descubro algo fenomenal, que eu corri do Senhor, mas ele foi mais ágil do que eu, correu na minha frente, se estabeleceu na minha frente, dizendo, você é minha. Não adianta fugir, eu tenho um plano na tua vida. Vou para a faculdade no outro dia, porque as meninas nasceram, então eu abandono o tratamento de novo. Vivi oscilações, mudando de coquetel para coquetel, até o ponto da médica dizer, olha, não vai ter mais remédio. E eu já não estava mais nem aí, porque me restava a morte. E eu comecei a pedir o Senhor a morte, porque eu tinha síndrome do pânico, síndrome de Estocolmo. Eu tinha pensamentos suicidas. Tu já tinha se separado ou ainda vivia? Não, vivendo esse contexto. O que ele falava, vendo todo esse cenário? Tava achando ótimo? Ele não me percebia desde que eu... É tudo sobre as aparências. Tudo bem você ser assim desde que você esteja na igreja, comportada. Ele nunca importou com o meu coração. Nunca foi sobre o interior da nossa casa, sempre foi as aparências ali da igreja. Nossa, pastor, você tá falando algo que a vida toda eu preguei, assim, e eu detesto, assim, de uma força... Detesto que eu digo é algo, assim, que pra mim é muito difícil lidar, que é o comportamento convertido. Isso tem que acabar, cara. Sim. Porque você tá falando o quê? De uma história de quanto tempo? 10, 12 anos atrás. É muito atual hoje ainda. Essa mesma história. Porque hoje, sabe o que eu vejo, pastor? Que a gente prega muito mais pro crente do que a gente pregar para aquele que não conhece a palavra, cara. É sobre isso. Porque são coisas que se repetem, e se repetem, e se repetem. Luiz Hermínio passou um ano todo pregando exatamente isso. Exatamente, o ano inteirinho, de uma forma diferente, mas exatamente o que a gente está falando agora. E aí perguntaram para ele, por que o senhor repete tanto a mensagem? E ele diz, é porque vocês ainda continuam fazendo a mesma coisa. Justamente. Então, cara, é muito relevante que a gente tem que colocar um pouco, de repente, não de uma forma tão grotesca como você está passando, que eu acho que isso é o que você passou, é algo, nossa, mas de uma forma branda, mas porque hoje o diabo ele não faz questão de te tirar de dentro da igreja. Porque hoje a gente enxerga uma distração tomando conta de todo mundo. Sim. E essa distração transforma as pessoas mornas. E a gente sabe o que acontece com o morno. Então, o inimigo, ele não faz questão de... C.S. Lewis, ele fala isso. O demônio é a carta dos seus aprendizes... Como é que é? A carta do demônio e os seus aprendizes, uma coisa assim. Que o demônio, ele trata a gente como paciente. E aí ele foi pedir experiência pro demônio-chefe lá, dizer como é que eu faço para tirar fulano lá da igreja, aquele lugar lá do inimigo. E ele, ei,
tá tudo certo, deixa ele lá. Mas como? Ele tá na casa do inimigo. E ele disse, não, ele tá morno. Enquanto ele estiver morno, tá tudo certo. E esse comportamento convertido traz isso. Sim. Essa aparência, que é só aparência, mas não passa disso. Sim. Mas também não fica muito tempo. Não, e eu... quando... O nível de exposição que eu tenho me colocado, porque ninguém vai aos altares dizendo, olha, a minha história passa pelo HIV, pela agressão. Sim. Porque as pessoas querem estar lá vivendo, eu sou coach, ou eu estou num lugar, né, de relevância, e eu falo que eu ainda gosto de gente de verdade, por isso que eu tiro toda a máscara e digo, não, é sobre isso que eu carrego. E eu tenho passado a mensagem de uma forma muito direta, e eu não tenho poupado detalhes e muito menos jeitinhos para falar. Eu tenho falado com muita verdade, porque o mundo aí fora, ele não poupa jeitinhos. Claro que não. E essa questão do morno, ela é incrível, porque existem lugares onde a pessoa ela não é tão fria, a ponto de perceber que ela precisa do Senhor, e ela não está quente e fervendo pelo Senhor. Então, ela está nesse lugar. Olha, eu não sou quente, tá bom, mas eu não sou frio como aquele pecador miserável. Eu estou nesse lugar aqui. Mal sabe ela que esse lugar é onde Deus, a ponto de Deus vomitar. E sabe onde o negócio fica assim, ó, a pessoa se estabiliza nesse momento? Quando tudo começa a dar certo. Porque daí, quando tudo começa a dar certo, quem vai ter, assim, a loucura de dizer, Deus não tá no negócio? Sim. Cara, eu tô fazendo meu feijão com arroz, eu tô indo na quinta, tô indo no domingo, eu faço Santa Ceia, todo dízimo eu vou lá, eu oferto. Quem é que vai dizer, cara, que Deus não tá no negócio se o negócio tá prosperando? Então, assim, Anderson Silva fala, cara, às vezes quando a coisa tudo tá dando certo, desconfia, porque ou você se tornou sócio do bicho, ou você já é amigo dele. Eu tô com a Ana tá aqui, né, com a gente no estúdio, e esses dias aconteceu algo bem peculiar na vida dela. Ela tava orando para um apartamento e tinha tudo para dar certo. E a Ana tinha vindo de uma série de uns sims. Eu falo que eu não tenho poupado quem anda comigo, porque eu não faço alianças por conveniência. Eu faço alianças por verdade, Amém. né? E eu tenho pastoreado o coração da Ana, e a Ana veio de uma série de sims, assim, Deus, legal, a gente vibrou com ela, mas chegou um dia que Deus falou, não. E ela ficou muito desconstruída. Aí ontem ela estava até me lembrando. Ela falou, pastora, você me chamou de mimada. Eu falei, sim, porque esse lugar de mimo não é só sobre ela. Nós estamos. Porque nós dizemos, olha os nossos frutos. Olha, nunca foi por merecimento. A graça é a favor que a gente não merece. Eu digo que a misericórdia todos os dias me beija quando eu acordo. E eu não mereço isso. Que bom, Jesus. Então, eu percebo... quando eu estou em alguns altares, o choque das pessoas, porque as palavras são carregadas de verdade e as pessoas querem verdades que amassageiam o ego. Então, eu abro dizendo, eu vim te desconstruir, em primeiro lugar. Segundo, eu trago verdades. E é onde o maior combate, dá maior baque nas pessoas, é onde confronta as carências dela. Justo. E também não é sobre impor uma verdade. Não, é verdades em amor. Mas verdades precisam ser ditas. Só para voltar para a história, eu preguei numa igreja e houve um rapaz. Ele tinha 17, 16 anos, ele me abraçou e falou assim, pastora, obrigado por essa mensagem. Tem anos que eu não ouço uma mensagem de verdade. Eu falei, filho, então que esse legado flua em você e carregue verdade para outros ouvidos. Amém. Bom, e também não sou boazinha. Eu só tô nesse lugar porque eu sei quem me tirou, de onde me tirou. Enfim... Quando eu vou para a faculdade, eu tô assim com o braço na cadeira, porque eu não me aguentava em pé, eu não aguentava o meu peso. E eu tinha 49 quilos. Doente no corpo, na alma, esperando a morte. Uma amiga, uma colega de classe atrás de mim, no intervalo, começa a dizer assim, ó, tem ciúme de mim, o seu amor é como um furacão. Ela começa a cantar. Me ama, ele me ama. Eu olho para trás e falo, por que você está cantando isso? Porque eu senti uma perseguição frenética de Deus. E eu não queria aquilo. Mas eu estava louca também por aquilo. Então ela fala assim, saudade, por que você está cantando assim? Aí ela fala, eu não sei, eu só sei que ele está aqui. Eu falo, a irmã estava chapada no espírito, só pode? Doidona, e eu carreguei. Então eu fiz uma oração, falei, se tu me amas, pode me matar, mas dá jeito, porque assim não dá mais. Eu vou num culto. E nesse culto, o pregador diz assim para mim, irmã, num período de um mês, não sei se é na primeira, segunda, terceira, quarta semana, o Senhor vai te arrancar com raiz e tudo. E eu comecei a dar jeitinho. Falei, se Deus matar ele, tem jeito. E eu comecei... E o meu marido que tem essa frase,
Às vezes a gente faz rascunho e entrega para o autor da vida. É sério que a gente faz isso? Sim, a gente faz. Olha, Deus, eu tenho um rascunho aqui, se o senhor seguir, talvez dê certo. E Deus olha pra gente, sorrindo, até com misericórdia, porque nós não sabemos o que fazemos. E ele, se ele pudesse dizer tete a tete, ele diria, eu escrevo os seus dias. Você não determina nada. Amém. Então, eu volto para casa e eu vou fazer meu último suspiro, fôlego de vida, que era fazer uma campanha de oração. Eu não tenho nada contra a campanha, porém eu acredito numa vida de oração e não campanha de 7 dias, 7 semanas. Tá? E depois que as 7 semanas acabarem. É sobre uma vida em Deus. Relacionamento. Mas pontualmente, para aquela vez, eu fiz uma campanha. Não sei quantas quartas-feiras, às 4 horas da manhã. E eu estava numa igreja perto da minha casa. Quando eu cheguei nessa igreja, perto da minha casa, o pastor me dá uma oportunidade. E eu falei, não, eu quero receber, porque eu preciso transbordar. E o Senhor me convidou a derramar. O pastor Luiz Hermínio, ele tem uma palavra que ele falou lá em Portugal agora, que é muito sobre isso. Nós queremos transbordar. Ei, e quando Deus te convida, você não tem como transbordar, mas você tem um pouquinho. Então, ouse pegar o pouquinho e derramar no Senhor. É um pouquinho de finanças, é um pouquinho de fé, derrame. E certamente você transbordará, porque na mão do oleiro o pouco se torna muito. E eu fui para lá e então a oportunidade, o louvor que eu cantei foi feras me cercarão na luta em que eu estou. E eu comecei a cantar um louvor da Fernanda Brum, que falava sobre eu olhei para o furacão e eu vi o Senhor. Eu estava declarando através daquela canção. E quando eu terminei aquela canção, eu falei, eu estou pronta para morrer agora. Eu não aguento mais. As minhas filhas eu ia entregar para minha ex-cunhada, que também era crente. E ninguém me dava apoio, ao contrário. Eu estava sozinha. No último dia que eu tive contato com o meu algoz, foi que ele pegou as minhas 2 filhas, que também eram filhas dele, pequenininhas, e levou para o shopping às 4 horas da tarde. Ele volta. Quando ele volta, eu pergunto, você deu almoço? E ele diz assim, não. Eu falei, então agora você morre. Eu surtei, tive um surto psicótico, já tinha bebido vinho. Eu peguei a vassoura que eu tava e dei nele, aqui. Ele gritou, fez, assustou. E eu digo que eu fui na mesma entonação, eu fiz, eu assustei também. Você acreditou? Eu falei, gente, partiu glória. Esse cara vai me matar agora. Então, ele me bateu no rosto. Porque ele sempre teve cautela de não deixar marcas. Olha. É covarde. É uma covardia. E quando ele machuca a minha boca, eu tiro foto. Essas fotos param na Amanda, minha irmã, que eu chamo a minha família de favela gospel. E que o povo tudo aglomerado e tal. Minha irmã faz e para na mão da minha mãe. A minha mãe se reúne com a comunidade onde ela congregava. E essa comunidade foi pontualmente na minha vida. Porque pagam a passagem aérea da minha mãe, do meu padrasto, e minha mãe chega a Cuiabá. Isso era domingo, o fato. Dia 14 de setembro de 2013, aniversário da minha mãe e da Tivone, gêmeas, marcou a minha vida. E quarta-feira minha mãe está na minha porta, batendo campainha. Eu levo um susto. E na mesma intensidade que eu abro a porta, eu quero fechar. Porque a bichinha é cheia de autoridade. Eu sou filha da irmã do Coque. Pensa. A irmã do Coque, ela não entra, ela marcha. E quando a irmã chegou, vim buscar o que é meu. Eu falei, meu Deus. Não, mãe, eu vou me formar. Setembro, dezembro, eu me formo. E a minha mãe, então, me leva à delegacia. Esse é o papel social de responsabilidade humana da igreja e das pessoas. Não é só sobre orar. Orar é lindo e devemos fazer isso intencionalmente e com intensidade. Porém, nós temos responsabilidades aqui. Então, fui na delegacia, fiz BO, fui na faculdade, tranquei e fui pro avião para vir para uma tal cidade chamada Balneário Camboriú. Cidade essa que eu passei pelas ruas e eu falei com a minha irmã, eu não consigo olhar para nenhum canto dessa cidade e não ver Deus. Eu vejo Deus em todo lugar, porque essa foi a cidade que o Senhor escolheu para me levar para uma UTI e para me trazer vida. Olha. Quando eu estava no avião, eu me lembro da profecia. Fazia um mês, naquele dia, que o Senhor tinha falado para mim, que me arrancaria com raízes e tudo. Cumpriu-se a palavra. Bem. E desde o dia até agora, eu nunca mais vi ele. Desde então. Mais de 10 anos se passaram, eu não mais o vi. Sumiu? Não, porque ficou na cidade natal, eu vim para cá e daqui parti. Só que ele nunca deu certo de cruzarmos. O Senhor fechou esse ciclo. Entendi. Quando eu estou aqui, claro que existe muitos interins nessa história que eu não consigo abranger tudo, mas vem um tal rapazinho lá do Mato Grosso pra cá. Esse rapazinho se chama Rafael.
E eu abro uma aspas aqui, que eu não sou a favor do divórcio. Várias mulheres já me procuraram, tentando achar na minha história um argumento para valorizar, validar o divórcio. Sou contra o divórcio. Porém, existem casos e casos. Uhum. No meu caso, era quase um feminicídio. Uhum. Então, esse rapazinho vem, 19 anos, 7 anos mais novo que eu, e fala, vem casar com você. Eu falei, meu filho, não é assim. É assim, sim. Então, a minha mãe foi conversar com ele. Claro que a gente já se conhecia e E a minha mãe falou com ele, olha, você não precisa. Ela é 7 anos mais velha, tem 2 filhas, soro positivo. Quer? Aí ele... Assim? Assim, você quer? Aí... E eu disse ontem algo na ministração que eu não havia dito. Não tenha medo de ser brutalmente verdadeiro, achando que se você mentir um pouquinho na entrevista vai te facilitar. Ei, não há nada sobre a verdade, senão a própria verdade em Deus. Não tenha medo, porque o que tiver de ser seu se manifestará ao seu favor por causa de uma palavra do Eterno. Então, eu falo que ele disse sim, que queria, que ele estava ciente. E eu falo, mãe, não sei se é por amor ou pela sua voz, imposição. De qualquer forma, obrigado, valeu, deu certo. Casei, então começamos todo um processo de restauração. E daí, coisas que eu não consigo contar nos testemunhos, mas eu vou pincelar rapidamente. Eu me tornei o algoz do meu relacionamento. As pessoas falam, não acredito. Sim. Então, uma vez eu passei a ser violenta. E isso se explica. Porque, na verdade, eu não conseguia viver sem a violência. Olha. Então, eu destruí o armário no soco. Eu agredi o meu marido, meu então marido agora, e ele me pega. Olha só o posicionamento de um sacerdote, de um homem de Deus. Ele me pega pelos 2 braços, me posiciona assim. Olha pra mim, que ele é bem mais alto que eu. Fala, eu te amo. Aceita que dói menos. Eu vim pra te respeitar. Ele sai da nossa casa, busca os meus tios pastores. Sentam, porque ele pediu ajuda e fez mesa. E ele me sentou e ele começou a me denunciar. Andresa é assim, Andresa precisa de ajuda. E ele olha pra mim e fala, eu estou aqui pra te ajudar. Eu fui começar a ser construída. Que na realidade, de repente, lá no teu inconsciente, tu estava esperando uma resposta contrária daquilo que tu já estava acostumado a viver lá atrás. Eu estava testando ele, porque eu estava dizendo assim, eu não acredito em homem nenhum. Todos os homens da minha vida falharam. Revela o homem que tem em você. Revela. Se eu fizer isso, tu vai se revelar. E o cara deu uma resposta ao contrário. Uou. Pastor, eu já gostei de ti, pastor. Não, ele é incrível. Já gostei do senhor. Ele é um Boaz. Rafael é um Boaz. As minhas filhas, então... Posso chamar o tio Rafa de pai? Eu sou resistente. A minha psicóloga é uma mulher de Deus. E ela fala assim, Andresa, deixa elas verbalizarem. Se for modinha, passa. Mas elas precisam falar a palavra pai. Do dia que elas escolheram o Rafa como pai, ele aceita e foi lindo. Parecia um casamento, uma união, uma junção. Ali, eu assistindo tudo aquilo. Nunca mais deixaram de falar pai. Vão fazer 15, 14 anos. Moças maiores que eu. E amam aquele pai. E é pai, não por conveniência. É pai que paga conta, é pai que diz não, é pai que pastoreia, é pai que impulsiona. Eu estava aqui em missão. Ele me manda um monte de foto. A minha filha, essa Keren, ela fala assim, mãe, eu quero fazer uma mesa para poder falar do evangelho. Então, ele faz uma mesa, prepara, coloca lá toda a comidinha. Ele prepara a mesa para que as nossas filhas fluam. Ele falou assim, amor, olha o que eu fiz aqui. Olha, e tirou foto da Keren, a Keren lá na mesa, falando com as colegas portuguesas. Mas quem viabilizou esse lugar foi meu marido. Olha. Enquanto ela estava na sala, na mesa, meu marido estava na cozinha, preparando o lanche. E eu falei, meu Deus, é sobre impulsionar os nossos filhos. Rafael, vem para cá e agora nós somos acolhidos por uma igreja que nos curou. E eu tenho uma mente grata. Isso, nada muda. Uhum. Bom, depois de todo esse período, o Senhor... Um pastor orando por nós, ele falou, Senhor, tira-os da posição de aljava e os envie como flechas, porque agora eles estão prontos. Nesse mesmo contexto, eu me formo fisioterapeuta aqui em Blumenau, no estado de Santa Catarina. Eu recebo uma proposta para ir para a Holanda para ser fisioterapeuta. Chego lá, eu faço toda a tradução dos documentos e não dá certo. Eu falei, meu Deus. E, de repente, eu entendo que o propósito não é ser doutora, é ser pastora. Então, o pastor, quando eu cheguei lá na CCA, a primeira igreja de língua portuguesa na Holanda, essa igreja que eu congreguei quando eu tinha 15 anos, o pastor Marcos me reconhece. E ele fala, minha ovelha. Então, ele nos dá a carta branca e começamos a ser bênção naquela igreja, em restauração. Abrimos uma igreja em Hilversum, perto da Holanda, perto de Amsterdã.
E eu falo assim, sempre abra portas onde você pode entrar e sair com honra. Se for sair de algum lugar, saia com honra. Se for entrar, seja recebido em honra. Amém. E alianças de 15 anos. Quando eu chego e tudo acontece, eu tenho um aborto. Agora eu engravido, e era lindo o final da história. Eu sofro um aborto espontâneo. Pego toda essa dor e eu entendo que Deus quer me dar mais uma lição para poder carregar mais um antídoto. Os meus tios, agora pastor Roberto e pastor Ivone, em Portugal. E eles falam assim, olha, vem para cá, porque vocês precisam arrumar o documento que deu errado. E nós precisamos de alguém que esteja aqui, porque nós precisamos ir ao Brasil. Era questão de dias, 40 dias. Sim. Chegamos em Portugal, estamos lá ajudando na igreja. Pandemia. 1 ano, fronteiras fechadas. Ninguém entra na Europa, ninguém sai da Europa. 1 ano. Então, nos vimos na condição de pastores. Quando os tios voltam, falam, uau, agora toma que o filho é teu e os meus tios vêm com direcionamento. Não, ungiremos vocês, porque agora nós vamos voltar para o Brasil. Então, nos tornamos pastores. As nossas filhas começam a serem ativas, né? E, de repente, o Senhor nos dá um presente, a irmã Ayla. Eu engravido em Portugal. E hoje nós temos uma portuguesinha de 2 anos. 2 anos. 2 anos. O pastor Vitor Hugo, que é um profeta, um homem de Deus que eu reconheço. Amém. Ele vira, sem saber que as 3 eram minhas filhas, vira para mim mais Vitor Hugo ali, Vitor Espírito Hugo, Santo. Vitor Hugo do Espírito Santo esteve com a gente. Ele vira para minha filha do meio e fala e entrega algo lindo a respeito da Inglaterra, e ela vai ser pastora e sobre o esposo. Vai na outra que estava do outro lado, que é mais louca que o Batman em Deus. A menina é autodidata para instrumento, nunca consegui pagar um professor. Então o Senhor falou assim, eu vou ser o professor dela. A minha filha pegou esses dias o teclado da igreja. E o meu sonho era pagar uma aula. E eu falei, Deus, eu não tenho condições. Então ela vai lá para casa, ela começa... Blém, blém, de repente... Hoje ela toca no louvor, sem ter tido uma aula. Glória a Deus. Então ele vira para... Quem que é essa menina? Quem é a mãe? Ah, vocês fazem muitos filhos. Diz para ela, você é profeta. Você carrega o que eu carrego. E eu vejo você voltando para a terra onde seus pais plantaram a semente, a Holanda. Eu vejo um cordão de ouro ligando o seu coração ao coração do seu pai. E Deus fazendo... Aí vira para a pequenininha e fala assim, pastora, sabe por que ela é manipuladora? Eu falei, eis que és profeta. Porque essa criança é o nível hard. Sabe por que ela é manipuladora desse jeito? Porque ela vai suceder vocês. Porque ela é maior do que as duas. Deus começa a entregar algo sobre a irmã Ayla. A irmã Ayla aceitou Jesus com 7 meses. A Tivone pregando, ela vem com o andador na frente, na hora do apelo. Tirei foto, falei, eis que uma alma se converte ao Senhor. Quer desviar, eu falo, pecador miserável, você é crente. Amém. Aí ela volta para Jesus. É brincadeira da parte, sim, mas nós chamamos ela de irmã Ayla, portuguesa, por direito, enfim. E o grande finale, que eu costumo dizer que depois de tudo isso, as pessoas perguntam assim, tá, ok, top. Mas e aí, você tá com um papel dizendo que ele te curou, né? Não é possível. Você é filha da irmã do Coque. Você é crente. Porque você devia ter aversão a pastores e ao sistema. Agora você é uma pastora, porque eu entendi que não é sobre os homens. É sobre os remanescentes em Deus. E eu venho com a proposta totalmente ao inverso do que as pessoas pregam por aí. E a resposta é, ele não me curou. Eu estou escrevendo um livro e o título do livro é E Ele Não Me Curou. Ele não me curou. E eu já fiz campanha, eu já pedi, eu já chorei, já implorei. Mas um dia, no meu espírito, ele testificou que eu devo servi-lo não só pelas bonanças de suas mãos, mas eu me rendo aos seus pés pelo que ele é. Ele não me curou do HIV, mas ele me curou da depressão, da crise. Ele restaurou a minha vida sentimental. Ele me deu filhas que amam a Jesus. Ele me proporciona um ambiente de falar que o rei está voltando. Ele me curou. No céu não entra AIDS, no céu não entra câncer. No céu entra um povo lavado, remido pelo sangue de Jesus. E a única coisa que tu consegue enxergar é uma marca só. Apenas. Eu não tenho... tenho minha responsabilidade, tomo meu medicamento. Dia 17 agora eu fiz um check-up. Eu sou indetectável, não transmito vírus hoje. Mas existe um vírus. E essa é a marca que me faz olhar para dentro e me ver dependente dele. E enquanto eu vejo essa marca com um sinônimo de dependência do Senhor, é uma marca que está me permitindo ir aos altares e dizer, Deus não é garçom.
Deus não está sujeito às nossas vontades, e é sobre isso. Desmistificar a campanha do ter, mas trazer a campanha do ser em Deus. E eu tenho carregado essa mensagem. Eu sei que ela pode ser frustrante para aqueles que querem ter, mas eu estou convidando as pessoas a serem nesse lugar, em nome de Jesus. É que as pessoas podem até querer esse final feliz, né? Dentro do contexto, mas há mais felicidade, mano, do que nem você falou, né? Suas filhas voando, né? A irmã Ayla já também já daquele jeito, né? Com 2 anos. Porque é assim que às vezes eu percebo quando eu olho pra minha casa, assim. Deus continuamente, que nem você conheceu, né? Eu tenho 3 filhos, né? A minha esposa, já sou casado há 18 anos. Eu conheci ela depois de 2 dias de eu ter saído da cadeia. Uau. Eu puxei 4 anos de cadeia. Uau. E eu saí 2 dias depois, eu conheci ela numa loja, pedi papel e caneta, e quando ela me deu, eu pedi o número dela. Tô até hoje com ela. Eita glória. Então, só que diante de tudo isso, diante de todo o cenário, e eu até fiz um vídeo sobre isso, né? Deus fala para Jeremias, em capítulo 1, que ele seria um destruidor, né? Ele ia edificar e plantar, mas ele seria um destruidor também. E quando eu vi aquilo ali, Deus falou muito forte no meu coração que todo momento que a gente destrói os planos de Satanás, a gente é um destruidor. Então, a gente destruiu os planos de Satanás. Por mais que o cenário lá atrás foi para a morte, mas não deu certo. Ele não conseguiu. Eu já tive baleados no meio do mato. Eu já tive inúmeras situações assim de morte, de chegar na frente e me deparar com a morte. Não, agora não tem como. Agora já era. Sim. E sempre aconteceu alguma coisa e me tirar daquela situação e eu saí ileso. Então, não tem nada a ver sobre nós mesmos. Não tem como. E a gente olhar que, por exemplo, a minha filha, ela canta, né? O mais velho é um pouquinho mais recuado, mas ele conhece muito da palavra. A minha filha, ela já percebe assim que ela tem um dom de cantar, ela não tem vergonha de nada, ela pega o microfone, ela canta e é muito parecida comigo, assim, sabe? Ela não tem... E a rapinha do tacho, que é o Benjamin, que tem 10 meses de idade, o momento que ele escuta o louvor, ele se atenta e já levanta a mãozinha. Uhum. Então, cara, isso tudo é porque enxerga os pais fazendo. Claro. Legado. Claro. Pastor, a Europa está falando sobre isso, sobre legado. Me permita só falar algo que eu acho que é muito pontual. Volto a dizer, pastora Suzy, eu falo, pastora, o mundo precisa te conhecer. E ela está escondida em Deus. E ela até foge desse lugar porque ela tá... E eu estive num congresso... Ela mora em Portugal. Ela mora na Inglaterra. E ela tem sido uma incendiadora naquele local. E nós estivemos num congresso agora, e o congresso tinha por título Legado. E a pastora Suzy, um dos filhos dela, 17 anos, eu conversei com o de 20 e o de 17 anos pregou naquele congresso. E depois ela disse assim, irmãos, não é sobre os nossos filhos estar prontos, é sobre potencializar eles nesse lugar, nesse local, né? O de 17 anos falando, né, que ele tinha muitos amigos. E ele tem um português mais, né, inglesado, assim. E ele falou, eu entrei na escola com 10 amigos, hoje eu só tenho 1. Porque eu oro pelos meus amigos e no 5ª vez, eles não querem mais que eu oro. Porque eu oro por eles. E ele bateu no peito e falou com os jovens, agora é com a gente, o legado dos nossos pais. Tá, mas ele sabe, os seus filhos sabem qual é o legado que você tem? Para que um jovem ardendo como um garoto de 17 anos, dizendo, é com a gente, é com a gente. Eu estava sentada atrás, eu vi a pastora Suzy chorando. E eu imagino que o coração de mãe dela é sobre isso. O filho de 20 falando a respeito de ter um amigo muçulmano, né? E dizendo tudo aquilo, olha, vocês temem a tudo. E nós devemos estar nesse lugar de entrega. Os meninos estão queimando, então eu voltei correndo para dentro da minha casa depois daquela conferência. E eu comecei a observar que eu esperava as minhas filhas estarem prontas para impulsioná-la. Não. É sobre impulsionar com a ferramenta que elas têm, porque é Deus que faz. Amém. É o Senhor que convence. Amém. E hoje a minha proposta é ir aos altares com algumas coisas. E uma das coisas é dizer que Deus não é garçom. É sobre sermos de verdade. É sobre deixarmos um legado. Porque, independente de HIV ou não, todos nós estamos passivos à morte. Com certeza. Mas, quando morremos, o que deixaremos aos nossos filhos?
Pastora, para terminar, eu queria perguntar algo que eu já sei a resposta, até porque com certeza você não estaria vivendo isso que você está vivendo agora se você não tivesse tomado tal atitude. O perdão. Principalmente que eu acho que o que originou tudo isso. Sim. O pai. Uau. Como é que foi essa... De todas as ministrações que eu faço, as pessoas, o que as pessoas mais pedem oração. Porque assim, ó, eu vi que eu não tava mais querendo saber sobre, porque você tava falando, né, o final feliz do HIV, mas na realidade eu tava na hora, só o que me martelava aqui era, e o pai? De todas as ministrações que as pessoas mais me pedem me ajuda a perdoar. Como eu faço? Eu odeio meu pai, eu tenho um relacionamento ruim com a mãe e com o pai. Então, hoje o meu pai, ele mora comigo em Lisboa. Olha. Ele está na minha casa. Eu já tinha a resposta. Porque ninguém consegue chegar se não passar por isso. Não, porque honra, eu amo essa frase, honra não é resposta. Honra é princípio. Amém. Então, não foi romântico. Não foi de um dia para o outro. Houve toda uma situação. E eu cheguei nesse lugar onde as pessoas tinham raiva. E algumas até hoje têm raiva. Você vai levar seu pai? Porque as pessoas andam por merecimento. Mas eu ando por honra. E hoje meu pai está em casa comigo. Eu tenho falado dele, eu tenho chorado, porque ele resolveu vir embora de Lisboa. Dia 15 ele tá vindo, eu chego, ele vem. Mas ele ficou comigo 1 ano lá em casa. Minha companhia, meu amiguinho. Todos os dias eu falo o que vai ser do cafezinho da manhã. Pai, já fez café? Sim, Deus fez isso. O Senhor me levou para esse ambiente. Amém. E sobre seu ex-marido também. Não tenho mesa e não pretendo ter, mas já liberei. Não é sobre isso. Falamos com Kes e com Keren. Olha, vocês têm um pai biológico, honra esse cara. E as pessoas acham estúpido o nosso discurso. Mas nós sabemos o que carregamos e aonde nós estamos indo. Por causa da viabilização do princípio. Sim, eu amo meu pai. E não suporto ele. Não é por suporte, é por amor. E quem anda comigo sabe. Tá tudo certo. E Deus é o autor dessa proeza. Não, com certeza. Não, porque, pastora, eu pergunto por causa que eu também tive problema de paternidade, né? Meu pai, ele era o provedor, ele era totalmente diferente do cenário. Mas eu era tipo quase um filho de pai vivo, um órfão de pai vivo. Ele era um cara que ele não tinha outra opção também, mas isso eu demorei a entender, que a opção que ele tinha era de quê? Era de trabalhar e trazer a provisão. Só que no meu egoísmo, no meu egocentrismo, eu queria o meu pai junto comigo, dentro de todo aquele contexto, enfim. Só que ele não tinha tempo, né? E eu sempre fui do toque, do abraço, do beijo, né? Então, basicamente, eu botei toda a culpa daquilo que eu fui em cima dele. Então, a gente criou uma barreira entre eu e ele. E hoje a gente tem também uma relação, assim, gigante, assim, eu e ele. Porque ele consegue enxergar que eu sou um homem hoje. Uau. E eu, cada vez mais, consigo enxergar que aquilo que ele passou para mim nunca deixou... cara, eu sempre tive uma educação tremenda, assim. Eu brinco que até para roubar eu era educado. Entendeu? Por quê? Porque aquilo era forte. Deus o livre falar tu para alguém. Era assim, senhor, não senhor, se interrompendo a coisa. Mas eram coisas, tipo, vamos dizer, antigas, mas eram princípios. Justo. Entendeu? Justo. Coisas que eu carrego hoje, não de uma forma, mas os meus filhos hoje não conseguem também tratar outra pessoa, até a minha pequena, eles dizem, e você, senhor? Sabe? Então são coisas que a gente carrega junto, sabe? E chegou um dia em que eu achava que estava curado. E Deus me mostrou. Porque eu cheguei muito perto de jogar profissionalmente. E Deus me mostrou que me levou num campo de futebol, onde eu estava dentro do estádio e muita gente gritando meu nome. Desculpa, E aí eu olhava para todos os lados e eu não enxergava quem eu queria que estivesse lá. Uau. Podia estar vazio o estádio. Só precisava estar ele. Uau. Porque ele nunca foi no jogo de futebol meu. Então, aí Deus falou para mim, não é você que tem que perdoar ele.
É você que tem que se perdoar. Uau. É sobre você. Tá aí dentro. Porque ele nunca conseguiu dar algo que ele nunca teve. Meu Deus, é isso. E aí, automaticamente, cara, a minha vida, até o meu relacionamento com meus filhos mudaram. Uhum. Então, por isso que eu te disse que não tem como tu ter chegado, e ainda tu tem muita coisa para viver em Deus, enfim. Eu digo, no momento hoje de estar falando isso com tanta naturalidade, se tu não tivesse passado por esse processo do perdão. Sim. Ninguém consegue, se tem problema para perdoar alguém ou se perdoar, não consegue avançar. Vai ficar estagnado no mesmo lugar. É isso. Sempre. Justo. E é por isso que eu te perguntei. Amém. Sim. Pastora, obrigado. Amém. Obrigado, eu. Obrigado, sim, ó. Como você viu, já tô, né, chorando. Obrigado, eu acho que esse tempo foi preparado em Deus mesmo, né? Amém. Eu creio que não vai demorar muito, a gente vai estar lá te incomodando. Opa, serão bem-vindos. Visitando, né? Eu tenho esse sonho, né, de pegar meus filhos, enfim. Mas eu creio também que o que você veio fazer aqui não foi simplesmente só liberar uma palavra de testemunho. Amém. Eu acho que você veio liberar vida para muita gente. Amém. Não tem nada a ver com a pastora Andresa, mas sim aquilo que você carrega, e você falou algo muito pontual em relação à verdade. Todo aquele que vive, ele libera a verdade. E em cima da verdade libera cura. Sim. Né? Nós somos curados para curar. É verdade. Esse é o nosso legado, né? Então, se Deus permitiu que a gente passasse o que passou, é porque realmente existem pessoas precisando escutar aquilo que nós vivemos, né? Sim. Muito obrigado, Deus abençoe. Amém. Peço que você mande um grande abraço lá pro pastor Rafael. Pode deixar. Não conheço, mas eu tenho certeza que Deus vai preparar esse momento, né? Amém. Quero dar um abraço, sou pequeno, né? Vou ter que dar-lhe um up no cara. Já vi, né? Porque tu fez uma propaganda. Já vi, vou ter que dar um trampolim. Mas vai ser de coração. Amém, Pastora, amém, muito obrigado querido. mesmo. Obrigado, Deus Senhor, abençoe, Deus tá? abençoe. Bom Amém, retorno. amém. Manda um abraço para Portugal lá e a gente profetiza em nome de Jesus que aquele país vai ser tomado com a glória de Deus em nome de Jesus. Amém? Obrigado, Deus abençoe. Amém. Gente, muito obrigado. Como vocês viram, é uma história que é Deus purinho, não tem nada a ver com circunstâncias. Jesus, ele quando entra em cena, ele cura, transforma e liberta. E eu tenho certeza que essa história vai edificar muito, mas muito, a vida de repente de pessoas que estão sofrendo neste momento esse comportamento convertido em ambas as histórias. Aquele que se comporta e aquele que está nas mãos daquele que se comporta. Eu acho que está na hora de ter a metanoia. Esse negócio de realmente entregar uma vida e não ser de qualquer jeito, entregar de verdade, porque ele deu tudo para que nós hoje tivéssemos tudo. Deus abençoe a todos e até segunda que vem. Abraço!